Certo. Então, como é que funciona? Eu tinha colocado essa imagem aqui referente ao o relatório que nós vamos criar, certo? Esse relatório aqui a gente vai levar mais de um dia para fazer, porque a quantidade de tabelas que nós vamos tratar é grande, ó. Aqui na lateral a gente pode visualizar, ó, a quantidade de fontes que nós vamos utilizar para essa tabela, certo? Para esse relatório, perdão. São várias tabelas para poder gerar esse relatório e a gente vai trabalhar bastante a questão dos relacionamentos. Então, aqui a gente começa hoje, provavelmente a gente só termina segunda-feira é feriado, é finados. Então a gente vai estar voltando na terça, provavelmente a gente termina na terça, ou talvez na quarta a gente esteja concluindo ela, porque é muita coisa. E eu gosto de fazer bem devagar, certo? Bem explicado, porque é para não gerar dúvidas, porque por mais que a ferramenta não seja uma ferramenta difícil de utilizar, é uma ferramenta que requer muitos detalhes para que você possa concluir, deixar ela de fato como você deveria ou como você queria que ela ficasse. Então, lá no Drive, ó, na pasta Prática 2, que está compartilhado lá com vocês, eu coloquei um monte de arquivos. Ó. E no caso, copiar para a turma, tem aqui as fontes que vão ser utilizadas. A gente tem aqui fontes em planilha, como a gente trabalhou nesses 2 últimos dias, mas a gente também vai encontrar arquivos de texto, certo? XML, TXT, CSV, é tudo arquivo de texto. Então, a gente vai pegar fontes com arquivos diferentes dessa vez. Então, o interessante é entrar no Drive, não precisa baixar a pasta toda, não precisa, mas pelo menos em primeiro momento, essa pasta aqui, ó, fontes, é interessante vocês pegarem. Beleza? Então vocês baixem, ou vocês podem baixar a pasta toda, clicando com o botão direito e fazer download, a pasta vai vir compactada, ou vocês podem baixar arquivo por arquivo. Demora um pouquinho mais, mas também dá certo. Ah, os arquivos são pequenos, ó, tem nenhum, aqui não dá 2 MB de arquivo, galera. Talvez não dê nem 1 MB. Não, dá 1 MB de arquivo. Não dá nem 1 MB de arquivo isso daqui. 250K, 380K são os dois maiores. Então, aqui vocês baixam rapidinho. Tem mais coisas aqui, ó, mas é uma avaliação, por exemplo, teórica, mas isso aqui é só caso vocês queiram pegar depois para dar uma olhada nas perguntas, para ver se vocês já estão entendendo um pouco de alguns conceitos teóricos, certo? Tem umas orientações aqui em cima, mas isso daqui se aplica mais para o curso presencial. No curso presencial tem mais tempo dentro de sala de aula e aí eles têm que realizar essas atividades aqui, né, sem pesquisa, sem ser em equipe, é uma avaliação teórica mesmo com os conceitos básicos aqui de relatório. Se vocês quiserem pegar isso aqui para dar uma olhada depois, só para ver se vocês estão entendendo os conceitos, tranquilo, certo? Não precisa levar em conta essas orientações aqui de cima, não. Então, vamos. Deixa eu fechar isso aqui. Certo, fechar isso aqui. Estou com todas as fontes aqui também no meu computador, que nós vamos utilizar. Vou abrir aqui o Power BI. Vamos esperar mais alguns minutinhos só para ver se entra mais alguém. E aí, dentro de instantes, a gente pode estar começando, né? Como é sexta-feira aí, talvez, galera aí, alguém pode ter feito uma emendado aí, né? Que tem feriado na segunda-feira, sei lá. Às vezes o pessoal quer viajar, alguma coisa desse tipo, se não está trabalhando. Por isso eu vou logo pegar a água, que é para não parar para pegar no meio das explicações.
Bom, pessoal, vamos começar, certo? Primeiro aqui eu abri o Power BI, não precisa abrir o documento que nós estávamos trabalhando ontem, não vamos mexer mais nele. A gente vai começar um hoje totalmente do zero, então a gente pode fechar aqui, ó. Pessoal, tem um conceito, ou uns conceitos utilizados aí no Power BI, não diria conceitos, eu diria mais macetes para melhoria de layout, certo? Se vocês procurarem depois no Google layouts de Power BI, vai ter muita gente que disponibiliza esses arquivos assim, ó. É um arquivo de imagem, ó, certo? Ó, que vocês podem colocar como plano de fundo. Ó. O próprio Power BI permite que você adicione um plano de fundo aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Inserir. Ok, agora nem estou conseguindo achar a opção. Deixa eu ver aqui. Não, ele não deixa jogar aqui. Enfim, depois a gente vai trabalhar isso melhor. Mas no caso, ó, tem alguns layouts prontos que você pode simplesmente colocar essa imagem no Power BI e colocando os elementos de visualização encaixando dentro desses quadrados. Ó. Caso você queira deixar um negócio mais organizado, é como se você estivesse utilizando uma espécie de gabarito, certo? Por assim dizer. A gente vai trabalhar, dá para tirar um dia aí na próxima semana para a gente trabalhar com isso melhor, para vocês verem que dá para deixar um negócio um pouquinho mais organizado. Bastante interessante. Aqui no caso, a gente vai começar a obter os dados. Vamos começar, certo? Obtendo os dados, primeiramente, os que são de texto, certo? A gente tem texto CSV e XML. Ambos são extensões de texto. XML é uma extensão de texto geralmente associada a páginas da internet, certo? A gente tem o HTML, XML, por exemplo, são textos marcados, são exemplos de textos marcados. E o texto CSV, que é um texto comum de bloco de notas. Então, o que, que eu vou fazer? Ao sinalizar que eu quero texto CSV e conectar, certo? O interessante é que vocês já estejam ou encontrem a pasta com as fontes a serem utilizadas. Então, por questão de organização, é sempre bom você deixar todos os documentos que você precisa utilizar em um relatório, salvo em uma pasta mesmo padronizada, onde todos aqueles arquivos irão ficar. Aqui no caso, todas as fontes eu deixei salva em uma pasta só, é a pasta segunda atividade, e dentro dela eu criei uma pasta chamada arquivos, copiar para a turma, que são os arquivos que eu copiei para vocês. E em primeiro momento, eu vou pegar primeiro aqui categorias, certo? Documento de texto, ó, tipo, documento de texto. Esse lista clientes também é um documento de texto, só que é um documento de texto do Excel. Tanto é que no tipo aparece arquivo de valores separados por vírgula do Microsoft Excel. E esse vendedores é outro documento de texto. Certo? Então a gente vai começar pegando aqui as categorias e a gente vai pedir para abrir. A gente vai ver ó, que é até diferente. Ó. Quando a gente pega um arquivo do Excel, ele pede para a gente selecionar quais tabelas nós iremos utilizar e depois a gente marca aquela caixa de seleção e pede para transformar dados. Aqui, ele vai ter alguns elementos que, na maioria das vezes, a gente não precisa modificar. Por exemplo, a origem do arquivo, 1252 Europeu Ocidental Windows. Certo? Isso aqui a gente não precisa mudar. Já é um modelo de origem que o próprio Power BI mapeou para a gente ao visualizar o arquivo. Quando abre o arquivo, ele já olha assim, em primeiro momento, que alterações devem ser atribuídas àquele arquivo antes que o usuário possa mexer em mais alguma coisa. E a origem do arquivo é uma delas, a gente não precisa mexer. É europeu ocidental, o Windows mesmo que nós vamos utilizar. Delimitador. Nesse caso, ele encontrou, ele notou
que existe um objeto delimitador entre as palavras, que é uma tabulação. Ó. Tanto é que se eu abrir aqui produtos, acredito que é produtos, não é produtos não. Categorias. Pronto. Ó. Esse espaçamento maior aqui, ó, certo? Isso aqui não é uma barra de espaço, isso aqui foi feito com a tecla Tab. Então, ele vai entender que onde tem essas tabulações, devem ser separados as minhas colunas, certo? Então, ele já deixa aqui, ó, como delimitador, tabulação. Detecção de tipo de dados, com base nas primeiras 200 linhas. Isso aqui dá para deixar, não vai fazer muita alteração no que a gente pretende mexer, e do jeito que está aqui, a gente só precisa clicar em transformar dados. Certo. Algumas coisas aqui devem ser corrigidas, beleza? Primeiro, esses títulos aqui eu não preciso. Lista de categorias da empresa, relatório emitido por usuário Tiago Souza e emitido na data 11/1/2020. Eu não preciso dessas informações. Então, isso aqui a gente vai remover, até essa linha em branco aqui, ó. Beleza? Para fazer isso, galera, a gente deve vir aqui, ó, a opção que nós já conhecemos, remover linhas. Só que agora a gente vai vir em remover linhas principais, que a gente vai remover as primeiras linhas dessa tabela, dessa base. Pronto. Aqui você vai especificar o número de linhas principais ou o número de primeiras linhas que serão removidas, certo? Eu quero remover as 4 primeiras. Então, eu indico aqui, através do 4, que eu quero remover essas 4 primeiras linhas. Ao dar OK, beleza? Ó, linhas removidas, certo? Notem que dessa vez a gente não precisou remover nenhuma coluna, ó. Ele já nos trouxe com a quantidade de colunas necessárias que nós iremos precisar, mas categoria ID e categoria estão sendo colocadas como dados dessa coluna, beleza? Quando na realidade essas duas informações deveriam ser os cabeçalhos, deveria estar no lugar de column 1 e column 2. Como a gente faz para que esse categoria ID e esse categoria subam para se tornar os cabeçalhos de cada uma das minhas colunas, certo? Aqui é simples, aqui mesmo, ó, na página inicial, a gente foi lá em remover linhas, se você for mais para a direita, é possível encontrar isso aqui, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. Se clicar na setinha tem algumas outras opções, mas a gente pode mexer, ou pode clicar, no caso, diretamente nessa opção aqui, não precisa ir nem na seta. Fazendo isso, categoria ID e categoria sobem e se tornam os cabeçalhos dessas minhas duas colunas. Essa minha primeira base aqui, certo? O nome que eu vou utilizar é categorias mesmo, beleza? Quiser tirar até a prova aqui de como ele está sendo chamado lá na imagem, ó, é categorias mesmo. Então, não precisa mudar, certo? Então, a gente vai manter o nome dessa base como categorias. Professor, uma pergunta. Pergunte. Se eu quiser excluir só uma linha no meio da tabela, como é que eu faço? Quero excluir, por exemplo, a linha 10, só a linha 10, por exemplo. Essa daqui, né? Tu quer remover essa linha? Isso é um exemplo, uma linha, qualquer linha no meio da tabela. Certo. Quando você for aqui em remover linhas, que digamos que você quer remover linhas alternadas. Primeira linha a ser removida, 10. Número de linhas a serem removidas, 1. Número de linhas a serem mantidas é só você, no caso, como eu tenho 17, eu quero manter 16. Ok, professor, entendi. Certo? Fazendo isso, ó, o P e papel sumiu daqui. Perfeito. A linha 10 continua, mas é porque o que estava na 11 passou a ser 10. Tranquilo? Tranquilo, professor, obrigado. Fazer aqui, pronto. Infelizmente, não dá para você fazer que nem a coluna, que a coluna a gente só clica com o botão direito e pede para remover.
Infelizmente, na linha não tem como você fazer isso. Ó. Clicar com o botão direito, não aparece nada, nenhuma opção. Então, você tem que ter todo esse trabalhinho se você quiser remover uma linha específica que se encontra perdida ali no meio da tabela. Aqui, a gente não precisa fazer mais nada, galera. O tratamento que deveria ser feito para essa base já foi feito, já que nós vamos utilizar esse nome mesmo, já removemos as linhas que não iremos precisar, tanto categoria ID quanto categoria já estão nos tipos de dados que eu preciso utilizar, beleza? Aqui a gente só precisa salvar e aplicar. E aí ele já vai nos gerar aí o primeiro relatório. Primeiro relatório não, a primeira tabela que vai ficar aqui do lado, categorias. Prosseguindo. Vamos obter agora mais um dado de texto. Certo? De novo, texto CSV. Conectar. Vamos pegar esse segundo aqui, ó, lista clientes. É texto, mas ele aparece com o símbolozinho do Excel, mas ele é um documento de texto, certo? É um documento de texto do Excel. O Excel eu posso criar um documento de planilha, eu posso criar um documento de macro, eu posso criar também um documento de texto se eu quiser. Ao clicar em abrir, certo? Ó, notem aqui ó, o que aconteceu. A origem do arquivo continua a mesma. Se você abrir esse arquivo, normalmente, ó, lista clientes. Olha como é que ele está. Está tudo numa coluna só. Todas as informações. Beleza? Aqui, ó, o que separa cada palavra, cada elemento? Ó, vírgula. Está tudo sendo separado por uma vírgula. O que nós temos aqui? Tudo separado. Porque ele já detectou que para nós, o que vai ser o delimitador é a vírgula. Beleza? Então, isso aí já foi algo que o próprio software detectou para nós. Detecção com base nas primeiras 200 linhas, tranquilo. Certo? Isso aqui não vai alterar nada para a gente. E aí vocês podem clicar em transformar dados depois. Certo? Ó, ele cria para a gente aqui a tabelinha já tudo separado, ó, diferente daquela planilha onde estava tudo separado apenas por vírgulas e junto em uma coluna só. Então, o que nós vamos fazer aqui só para não perder o costume? Remover linhas em branco, certo? Pode ser que tenha algum aí, a gente já remove. Segundo, o que nós vamos fazer aqui? Notem que os dados ó, estão como column 1, column 2, column 3, column 4 e column 5. A gente vai ter que renomear isso daí, galera. E vai ter que ser manualmente. Certo? Então, às vezes, a gente tem que ter um trabalhozinho a mais, né? Então, column 1 vai ser ID cliente. Também, pronto, ID cliente. Column 2, nome completo. Column 3, idade. Column 4, gênero, né, ou sexo, que vai ser definido como masculino ou feminino. E column 5 são os estados. Ou só estado mesmo. O nome que está sendo usado é lista underline clientes, certo? A gente pode colocar só clientes. Tira esse lista underline, bota só clientes e dá enter. Removemos linhas vazias, não tem nada com erro aqui, beleza? Nenhum elemento, nenhuma mensagem de erro. É sempre bom vocês verificarem no filtro aqui, ó,
Se vocês encontram alguma informação assim, ó, null, se tiver alguma célula com null, ao clicar dentro do filtro, esse null aparece aqui, ó. Aí você pode clicar em remover vazio para retirar esse null que aparece na sua tabela. Aqui a gente já pode salvar e aplicar, não tem muita alteração aí mais para ser feita, não. Já temos duas bases aqui, ó, categorias e clientes. Agora a gente vai adicionar nosso outro dado de texto barra CSV. Conectar, dessa vez, vendedores. 1252 europeu ocidental, beleza. Delimitador, tabulação, show, com base nas primeiras 200 linhas, beleza. Transformar dados, beleza, vamos dar uma olhada aqui. A vendedores, ó. Como é que ele está? Tabulação, ó, ele detectou que é a tabulação que separa os elementos. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Olha o que é que a gente tem aqui, ó. Linha em branco. E olha o que eu falei para vocês, galera, que nós temos aqui, ó. Null. Beleza? Então, se você vier no filtro, acho que veio até alguém falar comigo pelo WhatsApp hoje, dizendo que não estava conseguindo remover esse null, nessas linhas que tinham null. Se você clicar na setinha e pedir para remover vazio, ele sai, ó. Beleza? Mas, normalmente, se você vier em remover linhas e pedir para remover linhas em branco, ele tem que sair, certo? Talvez até mesmo o remover erros tire, mas aqui no caso remover erros não tirou. Então a gente pede para remover linhas em branco, beleza? Se não remover, aí você vem no filtro e pede para remover vazio, que dá certo. Gente, daqui logo de cara dá para ver que não tem linha em branco, ó. É uma base pequena, certo? Acredito que não tem muita coisa aqui que a gente possa fazer. Inclusive, vendedores, é o próprio nome vendedores que está sendo usado. Código vendedor, nome e salário, é justamente os mesmos nomes das colunas que estão sendo utilizadas aqui. Código vendedor, nome, né, o sexo do vendedor e o salário. Aqui também foi rápido, não precisamos fazer nenhuma modificação extraordinária, é só fechar e aplicar. Pronto, agora temos 3 bases de dados aqui. Dessa vez, agora, nós iremos extrair o nosso outro arquivo de texto, só que dessa vez ele é o arquivo XML. Ao clicar em conectar, a gente vai ter aqui, ó, produtos, e é uma tabela grande, beleza? Aqui, ó, ele já vai detectar para a gente, ó, que o arquivo está formatado dentro de um texto como uma tabelinha. A gente marca aqui, quadradinho, e vem transformar dados. Beleza? Temos aqui uma tabela grande. E professor? Oi. Poderia voltar só para ver onde é que o senhor pegou esse última fonte de dado aí? Que não está aparecendo aqui para mim o XML, ó. Posso sim, só um instante. Ah. O XML... Deixa eu te mostrar aqui, ó. O XML é essa daqui, ó. Produtos, certo? Documento XML. Que lá na nossa pasta, tá lá em copiar para a turma, fontes, aí tu vai ter essa aqui, ó, produtos.xml. Talvez tu baixou e não levou para a pasta, né? Não sei. Mas tu já conseguiu verificar se ela está na tua pasta? Só um momento. Tá.
Ah, tá aqui. Só um momento. Ah, tá aqui, achei. Pronto, obrigado. Beleza, agora vamos lá. Obter dados. XML, conectar. Acredito que ele deve aparecer agora para ti. Produtos. É, deu certo aqui. Seleciona e abrir. Ok. Marcar produto e transformar dados. Aqui, né, vamos ter aquelas configurações padrão que a gente costuma fazer, né, que no caso é remover linhas em branco, certo? Remover erros, né? Às vezes é sempre bom você remover só por remover mesmo, né? Porque por mais que não tenha erro aqui, pode ser que tenha mais lá embaixo. Mas lembre-se que eu falei para vocês, ó. Quando está a barrazinha toda verde, ó, é porque não tem linha vazia e não tem erro. Se você colocar o cursor do mouse em cima, ele vai dizer, ó, 1000 produtos 100%, erro 0%, vazio 0%. Então não tem nem células vazias e nem células com erros aqui dentro. Beleza, o nome é produto. Na própria foto, na foto aqui de como deverá ficar, para ficar mais bonito, parecido com os padronizados, como as bases anteriores, deixa produtos, dá Enter. Então a gente usa produto ID, preço unitário, a categoria ID, galera, ó, vamos deixar assim, ó, bota ela para ser a primeira, lá na frente, certo? Vou deixar padrão como está aqui, ó, categoria ID, depois preço unitário, vou empurrar o preço unitário lá para frente. O preço unitário, ele está como decimal. A gente pode colocar número decimal fixo, ó, no alteratipo. Deixa eu dar o zoom aqui. No alteratipo, a gente pode colocar número decimal fixo, que aí ele coloca até o cifrãozinho aqui em cima, ó, como se fosse convertido para o tipo moeda. Logo após produto e produto ID, né? Então ele deixa assim, ó. Só clicar na coluna e arrastar que você consegue mover ela para onde você quiser, para a direção que você quiser. Acredito que aqui não tenha mais alterações a ser feitas. Fechar e aplicar. Pronto. Classificar por tipo, pronto. Ó. Os documentos de texto já foram todos colocados lá dentro, ó, são esses 4. Agora a gente vai verificar a questão das 3 planilhas, estados, pedidos e regiões, como está aqui. Ó. Vamos agora para estados. Obter dados, Excel, ou você pode clicar direto nesse botãozinho Excel aqui que tem do lado de obter dados, que aí ele já vai atrás, né, diretamente de uma fonte do Excel. A gente pega aqui estados, abrir, seleciona aí que a gente vai utilizar a base de estados e pede para transformar dados. E olha o que aconteceu aqui, galera. Ó. Foi criada uma tabela compridona, ó, com várias colunas e 3 linhas só. Mas vocês acham que isso está interessante, pessoal? O que a gente vai fazer aqui agora, deixa eu só encontrar aqui a opção. Transpor.
transpor. O que a gente vai fazer é isso aqui, galera. Ó. Quero que vocês cliquem aqui, ó, em transformar e depois cliquem na opção transpor. Eu acredito que ela vai ficar muito mais organizada dessa forma, certo? Do que uma tabela vertical. Após transpor, a gente tem que verificar, ó, que os cabeçalhos estão na segunda linha. O F, nome, descrição completa, precisam se tornar o cabeçalho, beleza? Então, lá na página inicial, a gente vai marcar o clicar, né, como nós fizemos na base anterior, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, certo? A gente vai clicar para que tenha mais sentido aqui na nossa tabela. O F, que são as siglas, nome, que a gente pode colocar no lugar de nome, estado, e descrição completa, eu acredito que dá para deixar descrição assim mesmo como descrição completa. Como a gente pegou essa coluna das siglas e chamou de UF, eu lembro aqui de um pronto. Ó. Lá em clientes, tem uma com as siglas que eu chamei de estado, né? Só que se a gente quiser fazer os relacionamentos, ó, por serem colunas iguais, ó, o ideal é pegar esse estado lá de clientes e também chamar de UF, para que a gente possa fazer os relacionamentos entre essas, a cardinalidade, né? Entre esses dados parecidos. E aí deixa o F, estado, e dá para deixar a descrição completa mesmo. Certo? Aqui mesmo ela também é chamada de estados. E aí a nossa tabelinha, nossa quinta base fica 100%. E a gente pode fechar e aplicar. Carregou, modificou, show. Agora vamos para a nossa outra base. Pedidos, beleza? Seleciona, pedidos, abrir. Onde a gente vai mexer? Pedidos ou planilha 1? Pedidos. Transformar dados. Aqui nós temos a ID do pedido, a data do pedido, ID do cliente, ID do vendedor, ID do produto, a quantidade, o valor de desconto e o frete, né? O ID do tipo de frete. Então, aqui em pedido são várias colunas, beleza? Pedidos mesmo, ó, são 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Né? Basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, não precisa fazer nenhuma alteração. Aqui a gente já verifica, por exemplo, ó, produto ID, certo? Lá em produtos, a gente também tem produto ID. Olha aí, ó, já entra a questão da cardinalidade aí, ó, vendedor ID, lá na tabela, ou na tabela vendedores, ou na nossa base vendedores, não, a gente tem código vendedor, deixa eu ver aqui, código vendedor, vendedor ID, certo? Ó, é a mesma coisa, quais são os dados que nós temos aqui? De A a M, A, B, C, D, E, H, I, J, de A a M, e aqui em vendedores, também, ó, é de A a M. Então, a gente decide, ou esse daqui vai se chamar código vendedor, as duas, ou elas vão se chamar vendedor ID, certo? Por quê? Porque nomes iguais para que a gente possa fazer a cardinalidade, já que são tabelas, colunas que possuem os mesmos dados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses vendedores, de onde tem código vendedor, chamar de vendedor ID, para ficar igual a essa daqui. Produto ID, já está da forma que a gente precisa. O que mais aqui? Cliente ID. Em clientes, a gente tem ó, ID cliente, que é em números de 1
a 795. Lá em pedidos, a gente tem cliente ID, que também vai de 1, aqui no caso vai até 793, mas são os mesmos dados. Ó. Então, a gente vai chamar esse ID cliente de cliente ID, para ficar igual a de pedidos, para que a gente possa fazer a questão dos relacionamentos. Beleza? Acredito que aqui não tem mais nada que a gente faça. Vamos... Ó, não tem linhas em branco, não tem linhas com erro, ó. Certo? Ó, tá tudo verdinho, a barra aqui de baixo. Ok, 100%, então a gente já pode fechar e aplicar. Fizemos as alterações, ele está carregando. Vamos agora para regiões. Regiões está no formato estranho, porque está no formato do Excel de 97 a 2003. Certo? Encontramos um erro ao tentar conectar. Não está registrado na máquina local. Tá? Então, o que eu vou fazer? O que a gente pode fazer aí? Ó? A gente vai ter que abrir essas regiões no Excel mesmo. Quem conseguir fazer isso, beleza. Quem não puder, o que eu vou fazer? Eu vou salvar como... Só pasta de trabalho do Excel, salvar. Beleza? Eu vou tirar essas regiões aqui e eu vou jogar lá para a pasta fontes essa outra regiões aqui que eu corrigi. Então, eu vou apagar essa e vou jogar essa nova. Mas, basicamente, o que aconteceu? Aquele outras regiões, ele estava como uma versão mais antiga do Excel. Talvez isso possa ter gerado conflito na hora de trazer meus dados, certo? Então, ó, a gente faz essa mudança que aí dá certo. E aí eu vou transformar dados. Então, temos regiões aqui, sigla, estado, capital e região. Ó. Isso aqui deve ser meu cabeçalho. A gente tem a sigla que, em outras tabelas, está sendo chamada de UF, estado, capital e região. Aqui em si, não tem alterações a serem feitas, certo? A gente já pode fechar e aplicar. Então, galera, o que aconteceu aqui? A gente já tratou tudo que a gente precisava fazer, certo? Então, tratamentos a gente já não vai ver mais por hora, certo? A gente vai ver agora a questão dos relacionamentos. Se a gente precisar fazer mais algum tratamento ou adicionar mais alguma base, a gente vai deixar para fazer isso na próxima semana. Agora a gente vai se focar na questão dos relacionamentos que devem ser feitos aqui por elementos parecidos, ó. Certo? Ó, categoria, categoria ID, cliente. A gente tem elementos que bate, né, ó, com outras tabelas. Então a gente vai ver os relacionamentos aqui, ó, em modelo. Olha as tabelinhas aí, ó. E olha aí como como o Power BI já detectou aí para a gente, ó, o que pode ser relacionado, sem que a gente pudesse mexer. Às vezes ele mesmo já detecta para a gente. Ó, aqui ele detectou que o F casa com o F. Ó. Se você colocar o cursor do mouse em cima dessas setinhas que tem aqui, ó, entre as linhas que estão ligando, ó, vocês vão verificar. Ó, o F bate com o F. Aqui também, ó. Cliente ID, aqui, ó, vendedor ID, aqui, produto ID, e aqui, categoria ID, certo? Ele já encontrou o que bate. Mas o que mais a gente pode tentar aqui ver se dá certo? Ó? Sexo, clientes, vendedores. Não rola, porque esse dado só diz respeito ao gênero dos vendedores. E aqui diz respeito aos gêneros dos clientes. Então, não bate as informações. Por isso que não dá para fazer uma cardinalidade. Já aqui, ó, por exemplo,
O F são as mesmas siglas, né? Então não tem sentido você tentar detectar ou modificar isso daí. Por exemplo, eu também posso unir estado com estado. Ele vai verificar aqui para a gente, ó, deu certo, ó, não deu nem uma mensagem, nem uma notificação, ó, e ele já encontrou uma segunda cardinalidade aí para a gente, ó. Estado. Eu sei que aqui também a gente pode encontrar aqui com pedidos, ó, vendedor ID. O que mais aqui a gente pode colocar? Deixa eu ver. ID do pedido, ID do produto. Também já foi ligado. Ele já fez as ligações que a gente precisa. Não tem mais. Professor, Oi. teria como só refazer essa segunda ligação entre regiões e estados? Pronto, ó, você vai clicar em selecionar esse estado e com o botão do mouse você vai mover até o estado da outra base. Quando você soltar, ele deve fazer essa ligação. Verifica aí se deu certo. Deu certo, professor. Beleza. Então, por que a gente faz esses relacionamentos, essas cardinalidades? Para que seja possível que os relatórios sejam realizados de forma bem organizada. Certo? Então, aqui nos relatórios em si, não tem mais o que a gente possa mexer, certo? Então, a gente já fez os tratamentos aqui na segunda. Acredito que aqui a gente não vai precisar criar nenhuma coluna calculada. Deixa eu ver aqui em pedidos. Pedidos, não. Deixa eu ver aqui em produtos. Preço unitário, não tem quantidade. Se a gente tivesse uma quantidade aqui, a gente poderia gerar uma coluna calculada com preço total, né? Mas aqui não tem essas quantidades. Vendedores. Vendedores, não tem. Aqui a gente não vai gerar nenhuma coluna calculada. Dando só mais uma conferida final. Quantidade. Desconto. Tá aqui também. Aqui tem quantidade, mas não tem o preço do produto. Nem o produto. Tem só o número do pedido. Então, temos aqui tudo devidamente modificado para que o relatório possa ser gerado, certo? Só que aqui eu queria que vocês fizessem, pessoal. Dessa vez, eu não queria ir fazendo os relatórios e vocês fossem acompanhando comigo. O que eu queria eu acredito que vocês já têm pelo menos uma boa base de como iniciar os relatórios. O que eu queria era que dessa vez, vocês tentassem fazer os relatórios com base nessas tabelinhas. Precisa ser igual que está aqui na imagem? Não, não precisa. O da imagem é só um exemplo de relatórios que a gente pode fazer. Ó. A gente pode notar que aqui na imagem foi gerado um cartão para exibir a quantidade de clientes, foi gerado um cartão para exibir os valores de vendas, um cartão para a quantidade de produtos e um cartão para a quantidade de vendedores. Esse produto aqui, deixa eu mostrar para vocês o que foi que ele fez aqui, esse produto. Vamos lá. Porque assim, a atividade que eu quero que vocês tentem fazer, e na terça-feira eu queria que vocês me mostrassem, não de todo mundo, mas eu queria pegar alguns exemplos do que vocês conseguiram fazer. Mas deixa eu só mostrar para vocês o que ele fez aqui, produto e preço unitário. Ele criou uma tabela como visualização. Essa tabela a gente encontra aqui, tabela, certo? E aqui foi que ele colocou na tabela. Ele colocou para a tabela visualizar produto e preço unitário. Então, o que foi que ele fez? Em valores, nos valores, deixa eu ver aqui se é produtos, ele jogou produto em valores, aí já aparecem os produtos aqui,
E em valores também, só que embaixo, ó, ele jogou preço unitário. Dessa forma, os dois campos dentro de valores. Fazendo isso, ele conseguiu gerar essa tabelinha, que também é possível você criar tabelas dentro dos relatórios do Power BI. Se você quiser aumentar essa tabela, para não ficar essa barra de rolagem do lado, você pode, mas lembrem-se, é uma tabela grande, então não tem sentido você aumentar isso daqui até o limite. Então, o ideal é que você deixe pequena mesmo e saia rolando. A tabela vai exibir aqui o total, certo? E ela também pode ser formatada. Outro exemplo do que ele colocou aqui, ó, foi esse gráfico de barras. Sozinho. Ele não criou nenhuma segmentação de dados, certo? Ele criou barras empilhadas ou a barra 100% empilhadas. Barra empilhada. Ele está usando aqui gênero. Vendedores. Deixa eu ver se é vendedores ou pedido. Tem pedido que tem vendedor. Que, na realidade, ele está ligando. Chegou alguém agora. Boa tarde. Certo, a Ângela chegou quase no finalzinho. Mas beleza. Ó, aí aqui ele uniu. Vamos ver aqui como é que a gente faz para deixar igual. Nos valores, acredito que ele jogou a quantidade. Na legenda, produto. Não, no eixo, perdão. Pronto, no eixo produto. Categoria e vendas. Que na realidade ele está pegando dados de várias bases diferentes e está mesclando aqui. Pedidos. Categoria, gênero, valores, quantidade. Vendedores, 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 vendedores. Agenda no eixo produtos. Não são os mesmos produtos, porque aqui os produtos que ele está pegando, papel, pasta e acessórios, mobiliário, porque não é produto, perdão, é categoria que ele está pegando. Pronto, categorias. É mais ou menos isso daqui, ó. Certo? Então a gente vê aqui, a gente pode analisar aqui nesse gráfico de barra, ó. Ele cria duas barras. A barra azul, vendas por vendedores do sexo feminino, e a azul escuro, vendas por vendedores do sexo masculino. Certo? Aqui, só recapitulando, precisa ser idêntico ao que está aqui? Não, não precisa. Beleza? Vocês podem criar da maneira que vocês quiserem, utilizando essas bases de dados que nós já tratamos e colocamos aqui. Não tem problema nenhum. Certo? Então, para Ângela, você está me ouvindo? Alô, Ângela? Pronto. Ângela, o que foi que nós fizemos aqui? Certo? No Drive, na pasta que eu compartilhei com vocês,
você vai encontrar isso daqui, ó. Lá no Power BI já está a pasta da prática 1, que foi do que nós fizemos até ontem, e tem uma pasta agora chamada prática 2. Você pode ir direto, ó, arquivos, aí você vai chegar em copiar para a turma e você vai chegar em fontes. Então, todas essas fontes aqui são bases de dados que nós utilizamos para o relatório que nós vamos começar, que deve ser começado hoje. A gente tem até a próxima semana para concluir ele, até terça-feira. Então, eu expliquei no vídeo que vai estar, que foi postado lá, eu expliquei direitinho como é que a gente faz, certo? Ó, no caso, a gente baixa as fontes, você baixa as fontes aí no seu computador, e aí algumas fontes estão como planilha, que é o que como nós já trabalhamos, mas tem outras fontes que estão como texto, certo? Então, eu expliquei como é que a gente faz o tratamento, a gente fez os tratamentos e criou todas as bases de dados aqui. Todos os relacionamentos também foram criados, certo? Esses relacionamentos, quando você fizer aí, você vai notar que muitos deles já foram feitos automaticamente. O próprio Power BI detectou os dados que foram iguais e criou esses relacionamentos de cardinalidade para a gente. A tarefa que eu quero é a seguinte: eu quero que vocês, com esse documento todo tratado e com as bases tratadas, criem os relatórios de vocês, certo? Aí tem uma imagem também que está lá na pasta, que é essa imagem aqui, ó, que ela foi colocada como exemplo. Não precisa ficar idêntica a essa. Se você conseguiu fazer, deixar idêntica a essa, beleza. Mas a intenção é que você crie os relatórios utilizando cartões, colunas, certo? Aqui no caso ele criou uma tabela, né? Similar a essa aqui, ó, que eu expliquei como é que cria uma tabela, por exemplo, pegando dados. A gente tem um próprio elemento aqui de visualização que se chama tabela, certo? Mas, basicamente, hoje a gente fez isso, né, a questão dos tratamentos. Eu não queria fazer os relatórios com vocês, porque dessa vez eu queria que vocês fizessem, não fizessem igual eu estou fazendo. Acredito que vocês já têm uma base boa para criar alguns relatórios aí bem interessantes, certo? Então, vocês criam os relatórios. Se vocês acharem interessante formatar para que eles não fiquem com esse fundo branco e tal, vocês formatem também, para deixar num tema diferente. Notem que a gente tem aqui, ó, regiões, certo? Estados. Ó, estados, regiões. Então, se vocês acharem interessante, que não tem aqui nessa imagem, ó, colocar o mapa, certo? Digamos que eu queira o mapa onde eu vou jogar as localizações aqui, que vão ser os estados. Aí ele vai gerar o mapa do Brasil, ó. E eu quero que os valores sejam... Deixa eu ver... Quantidade. Tamanho. Certo? E aí cada bolinha vai ter um tamanho diferente baseado na quantidade. Então, se vocês acharem interessante, vocês podem colocar o mapa também, que não foi agregado aqui, ó, na imagem, certo? Eu quero colocar um de pizza, beleza, porque esse aqui não é um de pizza. O que ele colocou aqui é um que é chamado de gráfico de rosca, certo? Ele é um pouquinho diferente do de pizza. Ele tem esse raio no centro. Beleza? Então, a tarefa que vai ficar para vocês, né, vocês vão tem aí o fim de semana, tem a segunda-feira. O que eu quero que vocês façam é isso. Criem um relatório. Se vocês conseguirem criar um melhor do que esse, perfeito, ótimo, beleza? Então, eu quero que vocês criem esse relatório. Na terça-feira a gente vai dar uma olhada em alguns relatórios que vocês fizeram aí. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí com relação aos tratamentos que nós fizemos? Ei, professor. Diga. Pronto, na hora que eu fui colocar a categoria não, sexo lá no legenda, apareceu um erro dizendo assim, não é possível exibir o visual. Pode ser algum problema no relacionamento? Foi aqui, ó. Isso. Aqui no eixo ele não deixou... Não, tu colocou na legenda ou no eixo? Na legenda.
Tu pegou, deixa eu ver aqui de novo, ó. Eu peguei aqui dos vendedores, certo? Pronto, pois é, eu botei em legenda, foi. Eixo, categoria e valores quantidade. Aí deu certo, aí entendi. Mas aqui na hora que eu coloco, ele dá isso. Não é possível exibir o visual. Aí bota corrigir isto, ver detalhes. Quando tu bota corrigir, não dá certo? Ele me direciona para outra página. Tu consegue Não, compartilhar. ele diz assim, ó, detecção de relacionamento. Há um relacionamento ausente entre esses campos. Ah, sim, peraí. Tu fez. Deixa eu ver aqui. Vai lá nos relacionamentos. Pior que ele nem faz relacionamento. Um relacionamento ausente, os detectar automaticamente para procurar o relacionamento cria manualmente. É porque. Peraí. Não, o que foi que eu peguei aqui? A gente pegou categoria lá de categorias. Beleza, né? Certo. Beleza. A gente pegou quantidade de pedidos e a gente pegou o gênero, né, o sexo de vendedores. Pois é. Fiz isso também. Estranho, porque não foi feito nenhuma cardinalidade para gênero, porque não tem sentido. Gênero em vendedores é uma coisa, gênero em clientes é outra. Uhum. Vamos ficar tentando aqui. Qualquer coisa eu falo com o senhor mais tarde. Viu? Ou então tu dá uma olhada em todos os relacionamentos que estão sendo aplicados aí, no Aham. modelo, que pode ser que tenha um relacionamento diferente, aí tu mesmo arrasta aí para ver se tu consegue encaixar. Certo. Deixa eu tirar uma dúvida, professor. Cardinalidade é quando eu encontro dados iguais em base de dados diferentes. Seria assim a definição, mais ou menos? Isso, exatamente. A cardinalidade é o relacionamento entre tabelas que possuem dados Dados em iguais. comum. Isso, Uhum. exatamente. Exatamente. Entendi. Beleza. Não, Então, não galera, relaciona automaticamente, né, professor? Sempre eu tenho que fazer essa parte manual lá, né? não, às vezes ele relaciona automaticamente. Ó. Aqui no meu, no caso, ele relacionou automaticamente. O que eu fiz Uhum. manualmente foi só o estado, entre regiões e estados. Sim. Mas todos os Uhum. outros ele relacionou automaticamente. Agora sim, dependendo da versão, não sei se pode ser que tem alguma atualização que tenha saído, ou pode ser que a sua versão talvez não esteja atualizada, não sei. Dependendo, às vezes pode acontecer dele não fazer esses relacionamentos automaticamente. E a gente tem que ficar Entendi. fazendo. Ok, entendi, professor. Então, galera, mais alguma dúvida? Certo? Então, fica combinado, eu quero que vocês façam esses relatórios. Eu vou postar, né, esse vídeo assim que eu receber, eu vou estar postando lá no Drive, vou estar compartilhando com vocês, né? Para quem chegou depois, não pegou do comecinho, entender como é que o procedimento foi feito. No mais, desejo a todos um bom final de semana, um bom feriado. Terça-feira a gente se encontra no Meet de novo, mas no WhatsApp é só chamar, eu estou lá. Se eu tiver apostos no momento, eu respondo na hora e tento solucionar a dúvida que vocês tiverem aí no momento, pessoal. Tranquilo, turma? Até terça.